Paz do Senhor a todos. Boa noite aí, aqueles que não deu tempo de cumprimentar aí. E muito feliz mais uma vez a gente estar reunido na nossa reunião, no nosso encontro. Poder falar um pouquinho de Deus, deixar Deus agir no nosso meio, glorificar o nome dEle. E como a gente sempre faz, nada é programado assim, a gente só faz um breve esboço aí de como vai ser, mas quem toca é o Espírito Santo, é Ele que direciona, é Ele quem determina aí a forma como vai ser. Vou ler um breve salmo de abertura, fazer uma oração e pedir para o irmão Benedito estar trazendo um testemunho para nós, de início. A gente entra com o louvor e vai ser privilegiado com a palavra do irmão aí, do nosso pastor aí que foi convidado. E eu creio que, como tem sido todas as vezes aí, Deus tem muito para falar com a gente aí. Amém? A gente começou aquele trabalho de formiguinha aí, né, Éder, de estar fazendo aí a distribuição dos panfletos. Esse domingo a gente já começou. A gente vai estender já para o próximo culto, a cada domingo, de forma mais efetiva, que a gente sabe que nada é em vão. Toda semente que você joga, que você planta, uma hora ela vai germinar. Tá? E se a gente quer, se a gente tem a intenção de alcançar almas e como a visão que já foi dada desse projeto novo que a gente está fazendo, retomando aí no caso, de ter mais homens aqui, que famílias possam ser alcançadas, tem que ser começado de alguma forma. E a gente vai fazer a nossa parte como homem, como pai, como servo principalmente. Tá bom? Então vou ler aqui o Salmo 128. Foi o que o Espírito Santo me direcionou ali quando eu estava no carro. E a gente já dá continuidade. Glória a Deus. Amém? Salmo 128 está escrito assim. É o salmo, de temor a Deus e felicidade no lar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Esse temor a Deus, que a gente, e muito se fala aí, às vezes a pessoa confunde com medo, né? E não é. Saber que a presença dele é tremenda, é fundamental e é necessária para que todas as outras coisas sejam acrescentadas à nossa vida. A nossa felicidade no lar depende de muita coisa, mas principalmente da presença de Deus. A gente sabe que todos nós passamos por luta, somos aqui representantes do nosso lar, do nosso relacionamento, somos o cabeça das nossas casas. E a gente sabe que para a felicidade de um lar exige muito, às vezes, da gente. E principalmente exige que a gente se entregue cada dia mais a Deus e que Ele esteja no meio do nosso relacionamento, esteja dentro da nossa casa, esteja junto da nossa mesa. Amém? E a gente tem que, tendo esse entendimento, a gente tendo esse discernimento, a gente consegue dar testemunho, a gente consegue ver o agir de Deus, e aí, em meio a tanta luta, como a gente sempre fala, a gente consegue ver a mão de Deus em cada cuidado, em cada área da nossa vida. Amém? A Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Vou fazer uma oração. E eu vou pedir que os irmãos também, nesse momento de oração, orem, não só por nós aqui, pelo nosso ministério, mas coloquem debaixo da oração de vocês a casa de vocês, o lar de vocês, o relacionamento de vocês. A gente sabe que o inimigo ele é muito sujo. Eu tenho lido um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo, não é relativamente um livro religioso ou que aborda determinada religião, mas a partir do momento que fala do diabo e de Deus, então a gente sabe que entra no contexto espiritual. Glória a Deus. E o inimigo ele é muito sagaz, ele é muito sujo. E uma das formas que ele tem de desestabilizar o homem no seu âmago, no seu íntimo ali, para que ele não consiga fazer mais nada, é atingindo a família, atingindo a sua mente.
Como que a gente blinda a nossa mente? Enchendo ela de Deus. Não deixando espaço para que Ele ocupe. Tem um ditado muito, né, pelo menos no mundão o pessoal fala, né, casa vazia, oficina do diabo. Esse livro ele exemplifica um pouco disso. E realmente, se a gente não ocupar a nossa mente com as coisas de Deus, deixando que Deus opere, transforme a nossa mente para que a gente consiga exercer o nosso papel de servo, de pai, de marido, o inimigo vai ocupar esse espaço. Amém? Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, me coloco em Tua presença, Senhor. Apresento a vida, Senhor, de cada irmão que aqui está, de cada família, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, com o Teu poder, com a Tua unção sobre a nossa casa, Senhor. Sobre nossos filhos, Senhor. Sobre a nossa vida, Senhor. Sobre a nossa vida ministerial, Senhor. Abençoa, Pai amado, Pai querido, a cada um que não pôde estar aqui nessa noite, Senhor. Visita, Senhor, cada lar. Visita a vida financeira, Senhor, de cada irmão aqui, Senhor. Visita a saúde, Senhor. Visita o trabalho, Senhor. Visita os ministérios, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, que caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua vontade seja feita no nosso meio, Senhor. Pai amado, Pai querido, que todo levante, Pai, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, forjou, Senhor, tudo aquilo que o inimigo armou, Senhor, para tirar cada um aqui da Tua presença, Senhor, seja quebrado agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se faça presente, Senhor. Não deixe, Senhor, que venhamos sair da Tua presença, Pai. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós ansiamos, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu toque, Pai amado. Visita, Senhor. Visita cada casa, Pai. Visita, Senhor, aqueles que aqui estão, na sua mente, no seu íntimo. Tu sabe o que cada um aqui precisa, Senhor. Tu sabe o que cada um aqui tem buscado, Senhor. Atende, Senhor. Atende essas orações, Senhor. Quebra as cadeias, Senhor. Tira, Senhor, todo o mal. Afasta de nós, afasta do nosso meio, Senhor, todo espírito de divisão, todo espírito de inveja. Tudo que o inimigo tem plantado na mente dos seus filhos, Senhor, seja arrancado, Senhor, seja quebrado, Pai, seja queimado, Senhor, seja lançado fora, Pai, em nome de Jesus. Nos contemple, Pai, com a Tua presença. Nos contemple, Pai, com o Teu poder, com a Tua unção. Se faça presente, Pai, em cada palavra, em cada ministração, em cada louvor, em cada passo, Pai, que a gente venha dar. Que seja feito tudo, meu Pai, para a Tua honra e Tua glória. Não deem espaço, Pai, não deixe espaço para que venhamos fazer aquilo que nós queremos, mas o que Tu queres, Pai. Porque a Ti seja dada toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Pode vir, irmão Benedito. Vou pedir para o irmão Benedito, pedir para ele, como ele mesmo disse, se ele for dar um testemunho de tudo que Deus fez na vida dele, é culto de uma semana sem parar. Ou mais. Mas ele vai compartilhar um pouco aí do que Deus fez na vida dele, do que Deus colocou no coração dele para estar trazendo para a gente. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor, igreja. Como eu falei para o Cris, né? Eu sou meio reservado com... Já aconteceu comigo no passado, eu não gosto muito de ficar comentando. E se eu for falar que nem eu falei para o Cris, para o Sidney, se for falar que Deus é tudo, né, na nossa vida. E a gente não pode dar brecha para o inimigo. Né? E eu já dei muita brecha para o inimigo. E se não fosse Deus, eu não estaria hoje aqui. A gente pensa que o mundão lá fora é maravilhoso, né? Tudo fácil, tudo pode, né? E já fazem 27 anos que eu sou batizado. Já saí da igreja, não abandonei Deus, que isso aí eu nunca abandonei. Já saí de igreja porque tem igreja que os próprios crentes afastam o outro crente. Na hora que mais você precisa daquele irmão que está ali, paz do Senhor, irmão, na hora que você precisa, esse paz do Senhor é só para ele, né? E para você. E estou até tremendo aqui, que eu não gosto de falar muito, mas estou aqui, em pé, com minha família linda, Glória a Deus. Abençoada por Deus. Peço aos irmãos aí que orem, né? Sempre está orando.
não dê brecha, porque o inimigo é uma brechinha e ele destrói, acaba com a sua vida, com a sua família. Eu tive problema com a minha filha, eu não sabia, porque ela começou a namorar um do mundo, né? Começou a usar drogas, beber. Só que, graças a Deus, a gente chorou, né? Eu não podia fazer nada, que a gente, como pai, a gente quer o melhor para os filhos da gente. E a minha esposa não falava nada, porque ela já sabe como eu sou cristão, não sou... Tem certas coisas que a gente não aceita, né? Ainda mais com um filho seu, né? Mas Deus livrou ela, graças a Deus. Estamos aí na luta. Comecei a ir numa igreja por causa da minha filha Isabelle. Voltei, né, para a igreja, né? Aí minha esposa tinha vindo aqui. Ela sempre vinha aqui no culto de oração, né? Ela ia levar minha filha e vinha para cá. Aí eu falei, amor, aquela igreja que você ia lá, vamos lá então, né? Já que a gente vai voltar para a igreja de novo, né? Voltar a frequentar a igreja, que Deus, que nem eu falei, Deus nunca abandonei Deus. E Ele nunca me abandonou, graças a Deus. Quando eu entrei ali, estava o apóstolo aqui, aquele sorrisão dele. Me recebeu muito, muito bem, né? Aquela musiquinha que ele sempre cantava aí. Fica em pé aí, cantava aquela musiquinha. E lá já encheu o coração. Falei, aqui mesmo que eu quero ficar. Já falei com a pastora Ruth, falei com o irmão ali, como é que eu vou ser membro da igreja. Estou aqui, irmão. Testemunha, se eu for contar, que nem eu falei, então só vim aqui para falar que nós como homens aqui, né? O Cristo falou, somos cabeça da nossa família. A gente não pode dar brecha. Se der brecha, o inimigo está ali só esperando aquele momentinho para... Então, o meu testemunho é esse aqui. Não tenho mais, assim, que eu não tenho um testemunho que nem do irmão Éder ali, que esse aí é um testemunho de... Esse aí é um... Eu chorei, irmão. Cheguei em casa, eu chorei. Porque, olha, o negócio é maravilhoso. É só isso, irmão. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Eu aproveitar a oportunidade também, vou dar um breve testemunho que aconteceu recentemente. Acho que nem todos aqui sabem, talvez um outro irmão, meu pai, ele tem problema com alcoolismo, né? E um dos motivos, eu acho, que me fez um pouco tirar o pé da época que eu era do mundão, foi justamente essa questão, o tanto problema que eu tive com meu pai, estava tendo com meu pai, eu me parei e pensei, poxa, será que quando eu estiver na idade do meu pai, meus filhos vão estar tendo esse mesmo problema que eu, passando por esse mesmo processo? E então foi algo que começou a me fazer repensar e, entre outras coisas, foi aí quando a gente acha que aceita Jesus, né? Mas não é, ele vai lá e resgata você, ele te chama, é ele que te aceita. Então, dentro desse processo, foi muito difícil, principalmente depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus. Então, eu tentei de toda forma resgatar o meu pai. Tentava de toda forma, com a minha força, convencê-lo de que aquele caminho que ele estava seguindo só podia levá-lo às trevas. Cheguei a pedir a Deus, orar no começo da minha conversão, que Deus o recolhesse. Apesar de que me doer muito, mas a situação que a gente estava vivendo, assim, de ver ele cada dia definhando e não abrindo mão da família, o convívio familiar já estava comprometido. Meu pai nunca encostou a mão na minha mãe, mas abdicava do momento como família, abdicava das férias que a gente muito suada para poder ir visitar eles, que eles moram no Ceará, e chegava lá, era um mês inteiro de briga, porque eu não me conformava com aquilo. Até que, conforme eu fui amadurecendo na fé, e Deus foi trabalhando um pouco mais na minha vida, Deus me visitou num sonho à noite,
e me mostrou orando nele, orando, e daqui a pouco saía uma entidade nele, ficava tremendo na minha frente assim, e ele liberta, uma criatura muito feia e tal. E aquilo me despertou de uma forma, e Deus falou para mim, a sua briga não é com ele, é com a entidade que está nele. A sua guerra é contra principados e potestades. Você já sabe disso. Não adianta você ficar brigando com ele. E resumindo, vou resumir bem, irmãos, porque essa luta foi um bom período, anos. E quando foi nos últimos 3 meses aí, eu comecei a orar de uma forma mais assídua nessa situação, apresentando a vida dele, pedindo a Deus para que entrasse com providência. E o Espírito Santo me falou, chama tua irmã, entra vocês dois nessa batalha que eu vou estar com vocês. Então, há 3 meses atrás, eu fiz o primeiro propósito junto com a minha irmã, ela não é crente. Fiquei com dúvida se ela podia entrar nessa guerra comigo. Saí perguntando e o Espírito Santo foi falando de que eu daria cobertura para ela, que ele estaria comigo, e assim a gente fez, orando, jejuando. Ao final desse primeiro período de jejum, a gente tinha pedido para que lá no interior do Ceará Deus usasse alguém, de alguma forma enviasse um anjo lá para falar para o meu pai de Deus. Que eu falava, não adiantava. Todo dia de manhã um louvor, não adiantava. Uma palavra, não adiantava. Santo de casa, né, como dizem, não faz milagre. Então, até que nesse final desse primeiro período de propósito, minha mãe passou uma mensagem falando que foi uma irmã lá, bateu na porta do comércio e chamou ele para ir num culto. E ele foi. Glória a Deus. Então ele foi lá, um outro vaso usou lá, Deus usou a vida de um outro vaso, falou algumas coisas para ele, e ele passou ali um período, tá bom. Falei para minha irmã, você viu? Da mesma forma que a gente orou, Deus fez. Então, de certa forma, Deus estava trabalhando já, inclusive, na vida dela. Eu vi alguma coisa no YouTube, fui passar para o meu pai na semana seguinte, alguma coisa do tipo, meu computador travou 3 vezes. Era uma palavra que eu senti no coração para mandar para ele, coisa que nunca aconteceu. Aí, não dá 5 segundos, minha irmã passou uma mensagem. Me chama de Tiano, né? Tiano, eu vi uma mensagem aqui, profeta Vinícius Iracete. Eu vi uma mensagem aqui, eu senti de mandar para o pai, olha essa mensagem. Quando eu olhei, era o que eu ia mandar. Eu falei, opa, tem coisa aí, Deus está fazendo alguma coisa aí. Resumindo, era para minha irmã mandar, não era para mim mandar. Resumindo, mandou, tal. Vou resumir mais um pouco, que tem mais um longo período. No último propósito, minha irmã que chamou a gente para fazer. E teve luta, tá, irmão? Não foi assim, não. Teve retaliação, teve muita coisa acontecendo nesse período, que o inimigo ele não fica feliz. Ele sabe que perdeu, mas ele não fica feliz. Ele vai tentar te tirar da presença. Ele vai tentar fazer você desanimar. Ele vai tentar fazer com que a sua oração... fazer você pensar que a sua oração não vai acontecer, não vai dar jeito. Então, no último propósito, minha irmã chamou, eu falei, bora, vamos para cima. Vamos aí, vamos para cima. Você está comigo, eu estou com você. E a gente vai. Deus vai ouvir nossa oração. Vai ouvir nossa oração. A gente fez o propósito. Aí, quando foi na terça-feira, minha mãe, nordestina, né? Passa um áudio. Teu pai foi para o culto. Minha mãe não é evangélica. Aí eu falei, foi. Tá lá. Tomou banho, fez a barba e foi para lá. Eu falei, tá bom. Já é a 5ª vez que ele vai, do nada. Eu falei, eita glória, eu fiquei quieto. Deixa aí, mano. Deixa aí. Aí, beleza, quando foi no outro dia de manhã, eu estava trabalhando lá. Aí uma mensagem dela. Teu pai aceitou Jesus. Glória a Deus. Ei, glória a Deus. Agora eu estou contido, né? Mas eu larguei o computador lá numa emoção, numa alegria. A mesma alegria que a gente fica quando a gente vê que um irmão aceitou. Seu pai, cara. Seu pai, você viu seu pai na cova, assim, tudo, sabe? Tipo, e aquilo tomou conta de mim de um jeito, eu me alegrei, chorei ali. É sério, mãe, é sério. Estou falando sério. E assim, a minha mãe falando quase que, parece que já é outra pessoa. Tipo assim, ele deu o primeiro passo, a gente sabe como é que vai ser a luta. A gente sabe que é um processo. Glória mas a iniciativa que Deus fez ele tomar, ele sentiu a presença de Deus.
Na hora do apelo ele levantou a mão, foi emocionado, ficou. E eu sei que ele está dentro de um processo agora que a maioria aqui passou. Da hora que se aceita, começam as lutas. Mas a minha alegria, o meu louvor a Deus, e testemunhar isso é que Deus atende oração. Deus é fiel. Então não deixe de orar por alguém que você ama. Não deixe de orar por alguém que você quer que seja salvo. Não deixe de orar por um próximo, por um irmão. Deus vai atingir. Deus vai chegar lá e vai resgatar da mão do inimigo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, vai, irmão. Glória a Deus. Vamos cantar. Só as mãos para o Senhor. Irmão, o testemunho, o nosso testemunho, né? Que os irmãos estão falando aí, tem tudo a ver com quando você agradece o Senhor, né? Tudo que o Senhor tem feito na tua vida, né? Então é importante você testemunhar o que Deus tem feito, para que o nome dele seja glorificado, não é isso? Eu separei aqui as harpinhas aqui, Cris, ó. Nós vamos louvar aqui esse louvor que fala assim, graças dou. Se você tem um testemunho na tua vida e às vezes você não fala, né, irmão? Então nós devemos, por muito pouco que um testemunho, né, contado, Deus tem honrado, não é isso? A minha vida, a tua vida, na presença dele. Então é muito... 597 da harpa. Então é muito importante a gente falar do Senhor, né? Porque atualmente, né, irmão, no mundo não se espera mais nada, né? Tudo que está acontecendo, a palavra de Deus está se cumprindo. Então nós vamos louvar esse louvor que fala, graças dou, glória a Deus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graças dou pelo perdão, graças pela azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e por espinho que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pelas preces respondidas, pelo sonho que falhou, pela cruz o sofrimento e por todas as provações, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pelas lágrimas vertidas, pelo alívio que é sem paz, pelo dom da eterna vida, graças dou-te sem findar. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz, né, que, como fala assim, faz aquilo que vocês sabem, né? Então, esse pequeno percentual que eu sei, eu tenho que aplicar ele, né? Porque elas vão assim, eu dei esse pequenozinho para ele, por que ele fica com, né? Não quer dar para meu nome. Agora, passa aí, irmão, por 401 da harpa. Tudo nos mostra que Jesus Cristo já volta. 401, procura aí. Todos encontraram? Tudo nos mostra que Cristo já volta.
breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. De novo. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, tua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo, estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que te clama, breve Jesus voltará. Pra recebê-lo o bom reino chamas, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. A Ele toda a honra e toda a glória. Deus é bom. A gente só pode testemunhar a sua bondade, a sua majestade, a sua grandeza. E logo, logo Ele voltará. Amém? Sem mais delongas, Pastor Josiel, nos contempla aí com a palavra, pode vir. Creio que, como eu sempre falo, como tem sido, né? Deus tem usado a cada um que sobe aqui, não só nos cultos dos homens, mas de domingo, em oração. E creio que hoje não vai ser diferente. Não vou nem orar, Vaz. Que Deus te abençoe, que sei que Ele já preparou tudo. Já está no teu coração tudo que Ele quer que você fale. E fique à vontade, Vaz. Deus te abençoe grandemente. Viu, pastor? Eu vou saudar os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus, irmãos. Eu sou grato a Deus, irmãos, pela oportunidade de estar aqui, conhecendo mais um povo lindo, né, que vai morar no céu. Já há algum tempo estávamos tentando combinar com o Nélio para estar aqui, mas devido à faculdade, devido ao trabalho, ficou um pouco difícil, mas o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estar aqui nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor, né? E fico feliz, parabéns pela igreja, pastor, parabéns aos irmãos por este culto. Nós sabemos que quando nós nos reunimos, irmãos,
é totalmente diferente de quando o mundo se reúne, né? Quando o crente se reúne, a Bíblia vai dizer que uns têm salmos, né? Outros têm cânticos, aleluia. E aí outros têm testemunhos, aleluia, glória a Jesus. E nós sabemos que o mundo espiritual, ele está de olhos abertos para as nossas vidas, né? O mundo espiritual, ele está de olho para saber o que nós estamos fazendo. Se realmente nós somos crentes ou se nós estamos só passando tempo na casa do Senhor. Eu costumo dizer lá em casa que nós somos uma vitrine de milagres. Desde quando eu nasci, eu já sou uma vitrine de milagre. Deus me concedeu o dom da vida, né? E graças a Deus o Senhor tem nos concedido grandes milagres em nossas vidas ao longo do tempo, né? Eu tenho pouco tempo de evangelho, né? Eu tenho apenas 21 anos de evangelho, glória a Jesus. Nasci em berço evangélico, mas como todo jovem, né, cristão, ou a maioria dos jovens cristãos, acham que tem que sair da igreja para conhecer o mundo, né? E aí a gente vai, sai, quebra a cara e volta, e Jesus está de braços abertos nos esperando, né? Glória a Jesus. E desde lá para cá, graças a Deus, o Senhor tem feito grandes milagres. Eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa, que está me acompanhando, é sempre minha companheira, sempre meu porto seguro, sempre minha conselheira, sempre tem nos ajudado o nosso ministério. E graças a Deus, irmãos, nós estamos trabalhando com os casais ali na nossa igreja. E para a honra e glória do nome do Senhor, desde que nós assumimos ali esse desafio de trabalhar com os casais, o Senhor tem nos surpreendido grandemente. O inimigo tem se levantado, mas a notícia boa é que ele se levanta para cair. Glória a Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado aos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Irmãos, sem mais delongas, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. O Senhor vem me incomodando com essa palavra desde que o irmão Nélio nos contatou para que estivéssemos aqui. Glória a Jesus. Eu falei para minha esposa, eu nem poderia sair essa noite porque é uma das aulas mais difíceis que eu tenho da faculdade. Mas eu falei, não, mas eu dei minha palavra, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Eu tenho certeza que o mundo espiritual, ele vai trabalhar ao meu favor. Glória a Jesus. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 1 em diante, vai dizer assim. Todos encontraram, amém? Livro dos Reis. Vou deixar os irmãos estar de posse aí da palavra. Glória a Deus. Diz assim. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá
que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um menino, ou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não, são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Jesus. Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto em que eu acho esse texto extraordinário, porque aqui mostra a soberania de Deus acima de um homem que acha que tudo está no seu controle. Nós sabemos que a Bíblia nos relata, e a Bíblia categoricamente nos fala sobre este homem, fala sobre o seu valor diante do rei. Nós sabemos que a própria Bíblia diz que o Senhor, através dele, dera vitória aos sírios. O Senhor colocou ele no lugar de destaque. O Senhor coloca ele no lugar na frente. E nós sabemos, amados e queridos irmãos, que Naamã, ele era um homem respeitado. Ele era um homem que por onde ele passava, ele era ovacionado. Ele era um homem que o rei estimava muito. Era um homem que o rei olhava para ele, via ele como o braço direito ali dos sírios. Amados e queridos irmãos, Naamã se sentia, Naamã tinha o nariz empinado, e não era à toa. Se nós formos olhar as qualidades dele na Bíblia, ele era o cara, como diz. Naamã era o cara e não era em vão, ele ia para a guerra, ele conquistava. Ele era uma pessoa de destaque, era uma pessoa de guerra, era uma pessoa que ia para a guerra para lutar e ganhar, e ele ganhava. E por isso ele tomou o título, e a Bíblia categoricamente vai aqui descrever aqui este homem como um homem de destaque. Este homem, ele por onde ele passava, as pessoas o respeitavam, olhavam para ele com um olhar diferente. Mas o problema não estava na tropa, o problema não estava no exército, o problema não estava com o seu povo quando ele saía para a guerra. O problema estava quando ele chegava dentro do seu lar. Porque lá fora ele era ovacionado, ele era respeitado, as pessoas olhavam para ele e não conseguiam enxergar que ele tinha um problema. Mas quando ele chegava dentro de casa, que ele se despia, aleluia, glória a Jesus. Ele notava que ele não era nada, aleluia. Ele notava que dentro da casa dele, a esposa dele sabia quem ele era verdadeiramente, que ele não era nada, que ele era um homem leproso, aleluia. E essa lepra aqui eu não quero levar para o lado do pecado. Eu não quero aqui, como muitas pessoas pregam, que a lepra, nós sabemos que a lepra, ela é um símbolo do pecado. Não, eu não quero levar para isso. Eu quero levar aqui como é a soberania de Deus na vida do ser humano, quando Deus quer trabalhar na vida do homem para mostrar que Ele é Deus, é Ele quem faz, é tudo para Ele, por Ele, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não dá a sua glória para ninguém. Naamã, então, ele chega dentro da sua casa, ele quando se tira a sua roupa, as suas vestes, tira ali a sua couraça ali, quando ele tira ali toda a sua proteção, a esposa dele conhecia, sabia como ele era. E quem sabe ele olhava essa situação e ele notava que, apesar dele ser respeitado lá fora, dentro de casa, ele sabia que a mulher olhava para ele e sabia que ele tinha uma deficiência. E essa deficiência era a deficiência que levava até a morte.
E se fosse no povo de Israel, ele estaria em um lugar isolado, porque para o povo de Israel a lepra é uma doença em que não deveria estar no meio do povo, mas este homem está lá. Quem sabe passa dias e mais dias, e este homem agora, o seu coração triste, o seu coração angustiado, porque muitos homens, e pasmem dizer, muitos homens se fecham muitas das vezes com problema. Eu estou falando porque eu lido com casais o tempo todo, e muitas das vezes o homem se fecha com o problema. Quando o homem tem algum problema que ele não consegue lidar com esse problema, ele se fecha. E quando ele se fecha, ele não permite que outras pessoas venham tentar trabalhar para sanar o problema dele. E aqui Naamã, quem sabe, vamos entrar aqui na vida de Naamã. Naamã, um homem respeitado, um homem que estava no exército, um homem que era o braço direito do rei, mas quando ele chegava dentro de casa, ele só queria ser respeitado, ele só queria que a esposa dele visse ele como as pessoas via ele lá fora. Mas ela não podia ver ele daquela forma, porque ela sabia onde estava o defeito, a deficiência dele. Ela sabia. Você quer conhecer um homem de verdade? Converse com a esposa dele. Porque é muito fácil eu chegar na igreja aqui e talvez pintar um quadro, dizer que eu sou algo que muitas das vezes em casa eu não sou. Mas você quer conhecer o pastor Josiel? Pergunta para a irmã Rosiane. Ela vai dizer se verdadeiramente eu sou esse crente que eu sou na igreja, fervoroso, cheio do poder de Deus, porque é em casa, irmãos, é quando está distante de todo mundo que nós provamos que verdadeiramente nós somos servos verdadeiros e autênticos do Senhor. Mas Naamã olha aqui, e quem sabe dentro do seu coração, ele está angustiado, ele está com um problema que ele não pode resolver, fugiu do seu controle. Naamã, o chefe do exército, ele acostumado a sanar o problema, acostumado a falar, opa, vamos resolver, acabou, não se preocupe não, porque eu estou aqui, vamos resolver, acabou. Mas agora ele está com um problema em que ele não podia, estava longe do seu alcance, ele não poderia sanar esse problema, porque humano algum conseguiria sanar, aleluia. Mas, amados e queridos irmãos, Deus, quando ele olha para o homem, aleluia, ele tem uma estratégia, aleluia, para puxar o homem para perto dele, para mostrar, aleluia, que se o homem tem, aleluia, é porque Deus dá, aleluia. Meu irmão, você está aqui nessa noite, é porque Deus te trouxe até aqui, aleluia. Se você foi livrado muitas das vezes de morte, de problemas, aleluia, muitos testemunhos foi contado aqui, é porque Deus te deu a oportunidade de provar que Ele é Deus na sua vida. E aqui Naamã, quem sabe ele olha essa situação e não pode resolver o problema. E o homem, irmãos, faz-me dizer, o homem quando muitas das vezes não consegue resolver algum tipo de problema, quando o homem não tem Deus na vida, o homem, ele se sente frustrado, ele leva para o coração, e aí ele fica totalmente desfocado, ele fica totalmente indebilitado, ele deixa entrar muitas das vezes no coração, e muitas das vezes deixa que isso venha transparecer no seu semblante. E Naamã, quem sabe, ele lá no exército, ele não poderia mostrar essa deficiência que ele tinha, mas quando ele estava em casa, ele não tinha como esconder, aleluia. Quantas das vezes nós estamos em casa, nós estamos muitas das vezes dentro de casa, e a gente tem um problema muitas das vezes que a gente não consegue resolver, aleluia. E muitas das vezes a gente deixa transparecer, aleluia. E a gente muitas das vezes não consegue nos controlar a emoção que está dentro do nosso coração, pelo fato de nós não conseguirmos resolver essa situação. Quem sabe Naamã está lá agora, tentando achar a situação para sanar aquele problema. Mas ele vê e não consegue sanar o problema, porque o problema de Naamã, homem algum poderia resolver, somente o Deus de Israel. E aí o problema, amados e queridos irmãos, para todo problema, quando Deus tem um propósito de exaltar o nome dele, Deus sempre coloca, aleluia, os seus servos, as suas servas, Deus sempre coloca, aleluia, algo especial, aleluia, para trabalhar na vida do ser humano, aleluia. Naamã então, aleluia, ele entra na casa dele e ele ouve, quem sabe a esposa dele contar para ele o que a menina tinha contado. A menina conhecia que em Israel existia um profeta, era homem de Deus.
Era um homem que foi, irmãos, aleluia, ele foi vocacionado para a obra de Deus, ele tinha intimidade com Deus. Irmãos, quando o homem tem intimidade com Deus, aleluia, o problema pode estar muito difícil, as pessoas podem olhar e pode estar apavorado, aleluia, mas quando o homem é um homem de Deus, tem contato com Deus, ele olha para a situação e fala: isso não é nada para o meu Deus, aleluia, isso não é nada, o meu Deus, ele pode fazer milagre, aleluia. Quantos irmãos aqui não já contaram milagre? Quantos irmãos aqui não já contaram o seu testemunho de milagres que aconteceram? Sabe por quê? Aleluia, porque Deus, aleluia, quando Ele sabe, aleluia, o contato que você tem com Ele, aleluia, Ele sabe que você é dependente dEle, Ele sabe que ao seu, aleluia, aos seus braços você não consegue, com seus punhos você não consegue, aí Deus entra com a solução do problema, dizendo: agora é a minha vez de trabalhar na sua vida. E Naamã estava lá nessa situação. Naamã era leproso. Ele era vocacionado fora de casa, mas dentro de casa. E quantos homens, irmãos, não querem tão somente só que a sua esposa veja ele como o homem de Deus que ele é? Quantos homens eu já não conversei, quantos casais que eu já não conversei, e o homem falou para mim, o marido falou para mim: eu só queria que a minha esposa me enxergasse como as pessoas me enxergam lá fora. Eu só queria que a minha esposa me enxergasse como as pessoas me vê lá fora e fala comigo, como que eu sou. Aleluia. E Naamã estava nessa situação. Mas a Bíblia vai dizer que existiu uma peça fundamental. Uma menina que, apesar dela ser levada cativa do povo de Israel, ela sabia a diferença do Deus que ela servia. Ela estava lá na casa de Naamã, ela estava presa, ela estava lá em um cativeiro, mas ela não se esqueceu do poder do Deus de Israel. Irmãos, quantas das vezes nós nos esquecemos, muitas das vezes, de falar para o nosso colega, para o nosso amigo, muitas das vezes de trabalho, o poder do nosso Deus. Quantas das vezes a gente não esquece de dizer o quanto o nosso Deus, ele pode, aleluia, fazer um milagre acontecer, aleluia. O nosso Deus é o Deus de milagre, aleluia. Quando o homem diz não tem mais jeito, aí é onde Deus estende a mão e diz: agora é a minha vez de trabalhar, aleluia. Glória a Jesus, é assim que Deus trabalha. E de repente ele ouve, e aí o rei envia ele. O rei, irmãos, quando vê aquela carta, quando lê aquela carta, o rei não tinha nada de Deus na vida, o rei. O rei olha aquela situação e fala: o camarada está querendo arrumar encrenca mesmo comigo. Ele vê que eu não posso curar o camarada. E aí rasga as suas vestes. Mas, irmãos, quando tem um homem de Deus na situação, é por isso que o livro de Coríntios vai dizer que a diferença o livro de Coríntios vai dizer que a diferença do homem espiritual, irmãos. O homem espiritual, irmão, discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. E aí o homem espiritual ouve a situação que estava, o rei rasgando as suas vestes. E aí ele vai dizer: por que rasgou as suas vestes? Deixa que venha até mim. E ele saberá que há profeta em Israel. Ele não estava dizendo, irmãos, pautado nas suas próprias forças, porque a princípio, quando nós olhamos Eliseu falando que há profeta em Israel, nós imaginamos que Eliseu, ele era um camarada soberbo, que ele queria se engrandecer. Não, ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o Deus que Elias, antes mesmo de ser levado ali na carruagem, aleluia, sabia o Deus que Elias servia e que ensinou ele a servir. Então, amados e queridos irmãos, quando Eliseu diz assim: deixa ele vir até a mim, e saberá que há profeta em Israel, ele estava dizendo: há um porta-voz de Deus na terra, aleluia, há um homem espiritual na terra que sabe o Deus que serve. Ele estava dizendo: deixa ele vir, que o Deus que eu sirvo, ele vai ter a solução para o problema dele, aleluia. Mas Naamã, amados e queridos irmãos, ele olha aquela situação e ele já montou a estratégia dele. No coração dele, na mente dele: eu vou chegar lá. Como eu sou, o rei me mandou, eu sou o cara. Eu vou chegar na frente dele. E aí ele vai estender as mãos. Foi isso que ele imaginou aqui. Ele vai levantar as mãos, ele vai invocar o Deus dele, vai passar a mão, aleluia. Irmãos, quando Deus quer trabalhar na vida do ser humano, não é da forma que o ser humano quer.
A forma que Deus trabalha na vida do pastor não é a forma que Deus vai trabalhar na sua vida, aleluia. Deus tem uma forma de trabalhar na vida de cada um, aleluia. Deus sabe até onde vai o orgulho de cada um. E Naamã, irmãos, estava orgulhoso, aleluia. Naamã estava com o orgulho excedido. Naamã, então, ele imagina, olha, como eu sou o cara, ele vai ter que fazer tudo aquilo que eu quero. Então ele vai chegar, eu já vou montar aqui como é que vai ser o meu milagre. Eu vou chegar, ele vai passar a mão em mim, ele vai estender a mão, clamar. Irmãos, não é assim, aleluia. Deus, ele tem a forma exata de trabalhar na vida de cada crente. Há um processo que nós precisamos passar, aleluia. Há um processo que nós precisamos, aleluia, trilhar para que Deus venha agir na nossa vida. E muitas das vezes nós estamos dizendo, Deus, é assim que eu quero que o Senhor age. E Deus está dizendo, não, meu filho, você ainda não aprendeu nada. Você está aqui para você aprender comigo. É eu que vou dizer como eu vou agir na sua vida, não é você que vai dizer. E aí, amados e queridos irmãos, às vezes a gente não entende nada. Porque às vezes a gente vai pelo caminho e Deus vem por outro caminho. Às vezes a gente acha que é por aqui e Deus fala, não, é por aqui. Quantas das vezes na minha vida, irmãos, nessa caminhada, eu não imaginei que iria acontecer da forma que eu queria. E Deus falou, não, não é da forma que você quer, é da forma que eu quero. E assim é na vida do crente. Naamã, então, ele chega lá e o profeta fala, não vou nem falar com esse cidadão. Eu não vou nem falar com ele. Olha, fala para ele que ele vai lá e lava lá no Rio Jordão 7 vezes e ele vai ficar curado. O camarada ficou endemoniado, irmãos. O camarada falou, quem? Eu? Eu, Naamã. Ele sabe quem sou eu? Eu sou Naamã. Você sabe quem sou eu? Naamã. O chefe do exército do rei da Síria. Você sabe quem é? Com quem ele está falando? O que esse camarada está pensando? E aí sai chutando o pau da barraca, irmão. Ele sai xingando, e sai maldizendo, e sai, não, eu não vou fazer isso, porque lá em Damasco tem rios melhores, Abana e Farpar é o rio melhor, aleluia. Mas muitas das vezes Deus não quer que você vá pelo melhor, Ele quer que você vá pela humildade, Ele quer agir na sua vida, aleluia, com o que tem, aleluia. Deus quer agir nas nossas vidas para mostrar, aleluia, que o único grande é Deus, aleluia. O homem, meu irmão, aleluia, não é nada, aleluia, o homem não é nada, aleluia, diante do Deus de Israel, diante do Deus que nós servimos. E aí ele chega, aleluia. E aí os súditos dele ali, né? Chegam ali e falam, pai, vem cá. O soldado chega para ele, pai. Mas o senhor não é o grande Naamã? Se o profeta tivesse pedido uma coisa maior para o senhor não faria? Faria. Mas pedindo para o senhor se lavar 7 vezes ali, o que é isso para o grande Naamã? Aí, irmão, aí a Bíblia vai dizer que ele chega lá e mergulha. Dá o primeiro mergulho. Dá o segundo mergulho, dá o terceiro mergulho, dá o 4º mergulho, o 5º mergulho, o 6º mergulho, no 7º mergulho, o homem levanta curado. E aqui está o segredo, meu irmão. Aleluia. Deus leva Naamã a Israel, lá em Samaria, aleluia, para transformar a vida de Naamã. Porque se você for ler os versículos subsequentes, você vai ver que Naamã, ele se converte aí. Ele diz, olha, já que você não quer aceitar o que eu trouxe, me dê, por favor, um pouco de terra para me levar ali para quando eu for lá, eu não adorar outro Deus, eu quero adorar só o Deus de Israel. Ele reconhece, irmãos, que Deus é o único Deus digno de adoração. Deus, ele faz um processo com Naamã, para que Naamã venha reconhecer quem é o verdadeiro Deus. Aleluia. E o único e verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Naamã passa esse processo todo, aleluia, para que Deus venha mostrar para ele, quebrar o orgulho dele e mostrar, o grande aqui sou eu, aleluia. Quantas das vezes, irmãos, Deus muitas das vezes não nos dá alguma coisa um pouco a mais, aleluia, e a gente se sente muitas das vezes maior, aleluia. A gente chega em casa já, mulher, aleluia, eu sou o grande, eu sou o tal, aleluia. Mas irmãos, aleluia, muitas das vezes Deus está trabalhando em um processo muito extraordinário para dar algo maior ainda para a sua vida, mas Ele precisa trabalhar no seu interior, porque muitas das vezes, irmão, nós não estamos preparados para receber o extraordinário de Deus, e aí Deus precisa trabalhar novamente, aleluia, no coração do homem, quebrando o orgulho, quebrando, aleluia, tudo aquilo que o homem tem colocado no seu coração, porque Deus, Ele é o Deus que pode te dar, aleluia, mas é o Deus também que abate, aleluia, os soberbos, irmãos, mas exalta os humildes. E aí Naamã mergulha. E a Bíblia vai dizer que o milagre acontece ali. O milagre acontece na vida de Naamã.
da mãe é curado, porque nós sabemos que a lepra, irmãos, não tinha cura aos olhos humanos. Nós sabemos que era uma doença que levava à morte. Era uma doença que a pessoa tinha que ficar isolada, mas não tinha cura para o homem. Mas para Deus, o Deus de Israel, nós sabemos que Deus, irmãos, é o Deus do impossível. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que faz milagres acontecer. Nós vimos aqui testemunhos extraordinários. Eu me lembro muitas vezes, irmãos, quando os irmãos contam os milagres, contam os testemunhos aqui, eu me lembro muitas das vezes, quando a minha mãe me chama aos 17 anos, aos 15, 16, 17 anos que eu tinha saído dos caminhos do Senhor. E ela fala para mim, meu filho, vamos para a igreja. Eu falei, quero saber de igreja, igreja é coisa para velho. E aí, é para velho, não quero saber de igreja não. Quando minha mãe me chamava, procurava para ir para a igreja, irmãos, eu fugia, era o fujão. E eu saía, e Deus, deixa ele. Meus irmãos, quando foi um dia, o Senhor permite uma enfermidade na minha vida. E eu fui acometido de, os irmãos sabem aqui que o reumatismo crônico, irmão, não tem cura. O reumatismo crônico, ele vai atrofiando os seus ossos. E assim aconteceu na minha vida. E num certo dia, eu acordei pela manhã e não conseguia nem me levantar. Os meus ossos começaram a se atrofiar. Eu sentia dores, irmãos, que era dor de morte. Os meus ossos doíam, parecendo que eu estava com câncer dos ossos. E eu me lembro muito bem que eu acordei pela manhã e tentei me levantar para andar e não conseguia andar. Para mim andar, eu tinha que segurar nos móveis, tinha que segurar em alguém. Quando eu saía pela rua, eu tinha que segurar na minha mãe para andar. E eu não conseguia porque, não sei o que acontecia, irmãos, o reumatismo tinha tomado conta dos meus ossos de tal forma que doía, irmãos. Era uma dor infernal, era uma dor terrível. E eu não suportava. Eu me lembro muito bem que minha mãe me leva no médico, meus pais me levaram no médico e os médicos disseram, olha, não tem cura. Uns falaram que era uma coisa, outros falaram que era outra, e começava a sair um esporão nos meus ossos. Eu me lembro muito bem, me levou, fez exame, e cada dia mais eu estava atrofiando. Eu saía pela rua, as pessoas olhavam para mim e diziam, lá vai o manco, lá vai o aleijado, lá vai o morto-vivo. E aquilo dentro de mim, amados aqueles irmãos, eu estava me matando por dentro. Porque eu estava me atrofiando, eu estava ficando aleijado, aleluia, dentro de casa, irmãos, por causa de uma soberba minha. Porque eu achava, aleluia, que Deus deveria fazer da forma que eu queria. E que crente, aleluia, crença era coisa para velho, aleluia. E Deus falou assim para mim, eu vou te quebrar, aleluia, glória a Jesus. Eu me lembro muito bem, amados aqueles irmãos, eu andava pela rua, aleluia, mancando, segurando a minha mãe. E isso foi se passando. E Deus começou a apertar a situação. Eu me lembro muitas das vezes que eu tinha que acordar pela manhã e já ir direto no posto de saúde e tomar bezetacil. Eu tomava uma bezetacil todos os dias da minha vida. E eu me lembro muito bem que isso não estava resolvendo. E Deus falou, pode deixar que eu estou quebrando ele. Minha mãe olhava para a minha vida assim e dizia, meu filho, como é que pode? Meu filho estava são outro dia, estava correndo e olha como é que ele está. E Deus está dizendo para ela, aleluia, não se preocupe, eu estou trabalhando, eu estou quebrando, eu estou transformando, eu estou moldando, porque vou eu usar ele, aleluia, não somente aqui, mas aonde eu vou levar ele, aleluia. E amados e queridos irmãos, de repente, aleluia, Deus começa a me quebrar e eu começo de salto alto que eu estava, o nariz empinado, eu comecei a descer um pouco mais, aleluia. Quem não queria ir para a igreja já estava querendo até ir para o ciclo de oração. Eu me lembro muito bem que na Bahia o ciclo de oração, irmãos, é 5 horas da manhã, aleluia. É das 5 ao meio-dia, aleluia. E a gente estava indo ali, aleluia. E estava indo para o ciclo de oração. Eu não perdi, era segunda, era terça, era quarta, era quinta, era sexta, era sábado. No domingo, antes da escola bíblica, estava eu lá também, no ciclo de oração orando, aleluia. E Deus falando, vou eu, aleluia, moldar, aleluia. E de repente, amados e queridos irmãos, quando pensa que não, já estava lá na casa do Senhor, buscando a presença do Senhor, aleluia. Deus estava me moldando, Deus estava transformando, Deus estava fazendo algo extraordinário na minha vida, assim como fez na vida de Naamã. Deus estava moldando o meu caráter, o meu orgulho, o meu ego. Deus estava dizendo, eu vou, aleluia, te levar bem, aleluia, no chão, aleluia, para te mostrar que eu sou Deus que age da forma que quero. E eu me lembro muito bem, amados queridos irmãos, eu estava no ciclo de oração, orando, e Deus levanta uma serva do Senhor no ciclo de oração, aleluia, dizendo que Deus iria me usar na terra para fazer a obra dele, mas era da forma que Deus queria, não era da forma que eu queria. E eu me lembro muito bem que passou um tempo, eu ainda foi sanando um pouco a situação do reumatismo, irmãos. Foi passando um pouco mais as dores, mas assim mesmo eu vim para São Paulo. Aqui em São Paulo,
Para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu vim aqui para São Paulo e comecei a trabalhar na obra de Deus. E Deus prepara uma esposa para mim, Deus prepara um casamento, Deus prepara um ministério para mim, Deus prepara a minha vida para servir a Ele da forma que Ele queria, mas precisei passar por um processo, aleluia, casei, aleluia, e logo em seguida, amados e queridos irmãos, a cura veio, aleluia, Deus me curou, aleluia, aquele moço que andava, aleluia, já não conseguia mais, irmãos, aleluia, não precisava mais andar segurando nas coisas, porque Deus fez um milagre na minha vida, aleluia, Deus falou, agora que você desceu do salto, agora eu vou começar a trabalhar na minha vida. O dia que você sair dos meus caminhos, aleluia, eu vou apertar mais ainda, aleluia. Eu me lembro muito bem, amados irmãos, já estou terminando as experiências que eu tive. Eu me lembro muito bem, aleluia, que eu estava dirigindo Uber. E eu me lembro que eu tinha terminado de fazer Uber e fui para a igreja, estava dirigindo a congregação. E de repente eu estava nessa congregação, porque Deus tinha um propósito nessa congregação ali do Campo Grande. E quando nós chegamos ali, eu tinha o costume de pegar os irmãos, colocar no meu carro e levar para casa. Aí eu peguei minha sobrinha, peguei o pessoal e estou levando. Quando eu entrei numa viela, 2 rapazes entraram, fecharam o carro e falaram, perdeu. E vai passando, e eu estou passando o celular para ele, passando a carteira, calma que tem criança, mandando as crianças descer, calma, não, passa logo. Eu falei, moço, Jesus te ama, aleluia. E ele olhou para mim e não deu nem atenção, eu falei, moço, Jesus te ama. E ele passa o celular, eu estava com um relógio, irmãos, um relógio dourado, aleluia. Glória a Jesus. E quando eu estava passando para ele o relógio, eu falei, moço, eu sou pastor e Jesus te ama. Ele falou, você é o quê? Pastor, devolve. Não mexe com o pastor não, aleluia. É porque as mãos de Deus, irmãos, aleluia, estão estendidas, aleluia, a favor daquele que o Senhor, aleluia, se agrada, aleluia, da sua vida, aleluia. Eu me lembro muito bem, e eu estava até contando para os irmãos aqui, eu vinha trazer a minha irmã um dia na casa do Nélio, e eu me lembro muito bem, eu falei, vou fazer a última corrida de Uber. E quando eu cheguei aqui na Edgar Facó, um casal chama o Uber, e de repente deu sinal, eles entraram ali, era uma cilada, irmãos, me levaram lá para dentro da Brasilândia. E eu falei, meu Deus, agora eu caí numa cilada, depois eu percebi. E eu me lembro muito bem que quando eu chego ali, veio um monte de moço assim, já para mim, assim, me assaltando assim, me levou lá para dentro lá e falou, perdeu. Eu olhei, eu desci do carro, eles jogaram a chave para longe. E aí eu olhei para o moço e eu falei, moço, se você tiver alguma coisa a ver com isso, meu Deus, ele vai entrar com providência na sua vida, ele vai te incomodar. Eu me lembro muito bem que acharam a chave do carro, eu fui para casa, e antes de eu chegar em casa, o telefone da minha esposa choveu de ligações ali, dizendo, pelo amor de Deus, peça para o seu esposo vir buscar o celular dele, a carteira dele, eu não quero saber, eu não tive nada a ver com isso. Sabe o que é isso, amados irmãos? As mãos de Deus estendidas sobre as nossas vidas, aleluia. Eu me lembro outra coisa que aconteceu, já estou terminando, mas olha o que aconteceu na minha vida. É por isso que eu digo que o crente, ele é vitrine de milagre. Eu me lembro muito bem agora na pandemia, eu precisei trabalhar com vidro para poder ajudar um pouco no orçamento de casa. E eu me lembro muito bem que tínhamos pegado ali o orçamento e eu lembro que quando eu levei ali o papel que eu olho, estava ali o vidro. Vidro, irmão, sabe que vidro não tem como cortar, principalmente se for temperado, irmãos. Não tem como, vidro ou é maior ou menor, não tem condições. E eu me lembro muito bem que eu tinha comprado o tampão para uma mesa de uma mulher que ela tinha uma visão, irmãos, de arquiteta, misericórdia aquela mulher. E ela disse, cadê meu tampão, já está pronto? Eu falei, tá. E os 3 tampões dela eu levei ali para a casa dela. E quando eu entrei ali na distribuidora para pegar os vidros, eu falei, o vidro está errado. E eu olhei para o menino e falei, Vande, o vidro está errado. Ele falou, como assim? Eu falei, ó, a medida está aqui, não está? A gente não passou essa medida? Foi, a gente passou essa medida. Está aqui, ó, 5 centímetros maior. E o outro? 2 milímetros maior. E o outro? 4 milímetros maior. Eu falei, e agora? Pronto. Agora já era. Eu falei bem assim para ele, eu olhei para ele e falei, Vande, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, você acredita em milagre? Ele falou, nunca nem vi. Eu falei, então você vai vivenciar um milagre hoje. E eu me lembro, amados queridos irmãos, que eu estava no carro e eu falei, você vai vivenciar um milagre. Ele deu uma risada para mim, aleluia, de deboche. Eu falei, você vai vivenciar um milagre hoje. Eu orei a Deus falando assim, Senhor, o Senhor lembra que o pastor falou que estava precisando de um pedestal para a igreja. Se esse trabalho der certo, esse pedestal já está comprado em nome de Jesus. Mas eu preciso que o Senhor faça um milagre para mostrar para esse incrédulo que o milagre do Senhor acontece na vida do crente. E quando nós chegamos ali, que fomos levar, irmãos, eu confesso que eu estava com tanto medo, que eu estava tremendo, entrando na casa da mulher, porque se nós perdêssemos aquele
orçamento ali ia tomar um prejuízo muito grande ali. E ali nós estávamos levando vidro. Quando nós levamos, eu falei... Vaniclei, você lembra que eu falei que nós vamos viver um milagre? Ele falou, lembra. Ele começou a dar risada. Esse Josiel, ele começou a dar risada de mim. E nós levamos, quando entramos no apartamento, eu falei, Senhor, é agora que eu preciso de um milagre. E quando nós fomos colocar, eu falei, Senhor, não sei o que o Senhor vai fazer. Se vai fazer encolher a mesa da mulher, se o Senhor vai espichar o vidro, não sei. Eu sei que o Senhor vai fazer um milagre acontecer, porque o Senhor é o Deus milagre. Eu prego milagre e preciso viver o milagre. E de repente, amados e queridos irmãos, quando eu fui colocar o vidro, parece que o Espírito Santo de Deus fez algo lá no meio da mesa lá, eu não sei. Quando eu coloquei o vidro, encolheu um pouco, aleluia, e deu certinho, aleluia. Eu olhei para Deus, olhei para a cara do moço ali, com um olhar espantado. Ele olhou para mim e falou, nossa, aleluia. Aí fomos colocar o outro, aleluia, colocamos de novo. Aí o de 5 centímetros, irmão, não tinha como esconder, aleluia. Aí nós fomos colocar o de 5 centímetros, irmão. Quando nós colocamos, aleluia, as mãos do Senhor estavam estendidas sobre as nossas vidas, aleluia, e colocamos e deu tudo certo. Ele olhou para mim e falou, verdadeiramente agora eu sei que você tem intimidade com o cara lá de cima. Eu falei, meu irmão, aleluia, isso não é nada para o que Deus quer fazer na minha e na sua vida, aleluia, glória a Jesus. Sabe qual foi outro milagre? A minha sogra estava de câncer, e eu me lembro muito bem que a minha esposa, ela não queria saber de eu ser pastor. Ela falou, pastor não, você não vai ser pastor. Aí depois eu fui perguntar para ela o porquê. Ela falou, não, pastor sofre demais, pastor apanha demais. Não quero que você seja pastor. Eu não quero. E ela botava tanto empecilho para não ir para a igreja comigo, para não fazer a obra de Deus comigo. E aí a mãe dela está acometida de câncer. E de repente nós fomos em Salvador buscar ela. Eu fui lá no hospital, lá os irmãos sabem que lá, o irmão Dulce, os irmãos que já foram para Salvador sabem que lá ele é um hospital, irmãos, totalmente católico. Eles não permitem ninguém entrar lá, porque lá é católico mesmo. E eu pedi para entrar, eu falei para o moço, ele falou, não, aqui não pode. Eu falei, eu só vou fazer uma oração somente para minha sogra. E eu me lembro muito bem que quando eu entrei para fazer a oração por ela, Deus manda eu estender as mãos sobre a vida dela e repreender aquele mal, para que ela não morresse ali. E quando eu estendo as minhas mãos, amados aqueles irmãos, e orei, e eu saio ali para fora para ir para a casa dela, esperar ela em casa, que ela ia fazer a cirurgia. Os médicos ligam para minha esposa falando, vem buscar sua mãe, ela não pode operar, porque se ela fizer essa cirurgia, duas coisas podem acontecer, ou ela sai dali para o caixão, ou então ela não tem possibilidade, porque ela tem um problema no coração. E nós fomos lá, pegamos ela, trouxemos para São Paulo, e de repente, amados aqueles irmãos, a minha esposa trabalhando, mas não tinha condições psicológicas para estar junto com a mãe dela. Então o que eu faço? E quando eu conto isso no trabalho, as pessoas dão risada de mim. Eu saí do trabalho para cuidar da minha sogra, aleluia. Eu entreguei ali o meu cargo e falei, eu vou cuidar da minha sogra. E eu tinha um Monza ali, e eu me lembro muito bem que eu estava com o Monza ali, ia e vinha para o trabalho, mas de vez em quando dá um problema. E uma irmã olha para mim e fala, pastor Josiel, você crê em milagre? Eu falei, creio, abre a sua mão. Deus está te dando um carro novo. Eu falei, Senhor, nem pedi carro novo. Misericórdia. E aí, amados aqueles irmãos, não passa nem uma semana, Deus nos deu esse carro, que até hoje nós estamos aí com ele, o Kia Picanto. E para honra e glória do nome do Senhor, começamos a trabalhar. E nós estávamos ali indo e vindo. Às vezes eu saía de casa às 5 horas da manhã, ia lá para o hospital ali no centro da cidade e levava a minha sogra. Ela tomava os medicamentos ali para o câncer. E quando ela voltava destruída. E às vezes eu chegava em casa, saía às 5 da manhã, voltava 9 da noite. Muitas das vezes cansado, exausto. E às vezes trazia ela estava destruída. Às vezes eu fazia comida para ela. Eu tinha que cortar as verduras quadradinha, a carne quadradinha. Porque se eu não cortasse assim, ela não comia. Porque ela estava enjoada. E ali eu tinha que cuidar dela e continuar cuidando. E nós fomos ali com uma consulta com o médico ali antes da cirurgia. E eu me lembro muito bem, entrou eu e minha esposa. E o médico falou bem assim, olha, é o seguinte, a sua mãe, falou com a minha esposa, a sua mãe tem 10% de chance de sair viva dessa cirurgia. Se ela sair viva, ela vai sair com uma bolsa do lado. Peraí, nós pregamos milagre. Nós precisamos crer no milagre. Eu me lembro muito bem que eu me reuni com minha esposa. E nós olhamos para a cara do médico e nós falamos, doutor, ainda que tenha 1% de chance dela sair viva, o meu Deus, Ele vai fazer o milagre, porque o meu Deus é o Deus de milagre. Eu me lembro muito bem, nós saímos dali, marcamos a cirurgia. No dia da cirurgia, eu falei, eu vou jejuar e vou estar orando. E nós estávamos orando, levei a minha esposa ali para o hospital ali para acompanhar a cirurgia. E a cirurgia, se eu não me engano, filha, ia ser 16 horas de cirurgia. Eu falei, misericórdia, eu vou orar.
vou para casa e vou ficar orando, vou gemer na presença do Senhor. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, entra lá com providência. O Senhor falou que o Senhor era Deus de milagre, que ia fazer o milagre, Deus sempre falando, irmão. Só que eu não imaginava que ia ser dessa forma. E nós fomos ali, levamos ela quando voltei com meu filho para casa, para descansar, para esperar ela, para ir buscar. Ela depois das 16 horas, assim que eu toco o pé em casa, acho que eu nem tinha tocado o pé em casa ainda. 1h30 depois, a minha esposa liga. Eu falei, vixe, aconteceu alguma coisa, misericórdia, e agora? Olha, minha mãe já fez a cirurgia depois de 1h30. A cirurgia foi um sucesso, aleluia. Ela não precisou ficar com bolsa do lado de fora, aleluia. Deus entrou com providência, aleluia. A minha sogra voltou para casa depois de um tempo, irmão, foi rapidinho. Em 6 meses ela estava recuperada daquela situação. Eu nem sabia. E eu sempre, irmão, meu desejo sempre foi ter uma filha. Meu desejo sempre foi, porque eu tenho um filho de 18 anos. E eu sempre quis ter uma filha. E eu me lembro muito bem que a minha esposa chegou para mim e conversou e falou, olha, eu fiz um voto a Deus. Eu falei para Deus que se Ele curasse a minha mãe, aleluia, eu não ia te impedir de fazer a obra dele, aleluia. E outra coisa, e ainda ia dar mais um neto para ela, uma neta para ela, aleluia. Porque se Deus fizesse esse milagre, irmãos, eu nem sabia disso, mas eu estava orando, crendo no poder de Deus. E de repente, amados e queridos irmãos, a minha sogra depois de 6 meses estava ótima. Estava, irmãos, Deus fez o milagre, realizou o milagre. Ela estava correndo, estava comendo de tudo. Deus fez o milagre acontecer, aleluia. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós estávamos ali, amados e queridos irmãos, e Deus, aleluia, realizou esse milagre para mostrar para nós, aleluia, que Ele está no controle da situação. O último milagre agora, irmãos, o ano passado, eu me lembro muito bem, eu falei, filha, eu vou passar para a velhice, e você não vai me dar uma filhinha. Ela falou, quem te garante que vai ser filha? Eu falei, eu sei, porque o meu Deus diz que vai me dar uma filha. Ela falou, ué, você não é crente? Vai orar. Eu falei, o quê? Vai orar? Fui pro joelho, irmão. Meti a cara no pó, irmão, e falei, Senhor, e agora? Ela mandou eu orar, Senhor. Fui pro joelho, mais aqueles irmãos. E eu me lembro muito bem, aleluia, nós fomos ali, o ano passado, nós fomos ali para a Bahia, e a minha esposa, na Bahia ali, mais aqueles irmãos, comendo igual uma traga. Meu Deus do céu, estava comendo, eu estranhei, que ela não é de comer, ela come igual passarinho. E comendo, eu falei, meu Deus do céu, menina, parece que a Bahia fez bem para ela. E voltamos, amados queridos irmãos, e quando voltamos, aleluia, a notícia de que ela estava grávida, aleluia, o milagre está ali, aleluia. O médico olhou para mim, aleluia, e falou assim, olha, aos olhos humanos você não pode gerar, aleluia, porque o seu testículo, ele tem um problema, aleluia, ele tem um problema, ele está trincado, aleluia, você não pode gerar, você tem um problema, aleluia. Mas quando nós olhamos para o Deus de Israel, aleluia, Deus, ele faz um milagre acontecer, porque Deus, aleluia, não há impossível para Deus, aleluia, assim como foi na vida de Naamã, aleluia, assim como Deus agiu na vida daquele homem, aleluia, mostrando para ele que o nosso Deus é o Deus impossível. Deus, ele pode agir em sua vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o seu lar, eu não sei como é que estão os seus filhos, eu não sei como é que estão os seus pais, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu sei de uma coisa, eu sei que o meu Deus é o Deus impossível, e Deus está entrando com providência em lares aqui, para restaurar, porque o meu Deus é o Deus impossível. Deus me fez vir de lá, irmãos, atravessar a Macedônia, para falar, aleluia, não se preocupe, Deus vai restaurar a sua vida, aleluia, onde quer que você quer que esteja. Eu não sei se é dentro do seu lar, do seu trabalho, aleluia, Deus vai dar saúde emocional para você, Deus vai fazer você gerar novamente, Deus vai te dar saúde para que você venha fazer, aleluia, a obra dele como deve ser feito, aleluia, glória a Jesus. Creia, porque o meu Deus, ele não é Deus de confusão. O meu Deus é o Deus que age, o meu Deus é o Deus que opera, aleluia. Se eu fosse contar aqui, eu estou mais ou menos igual o irmão. Se eu fosse contar aqui os milagres, irmãos, aleluia, eu passaria aqui noites e mais noites contando milagre aqui, aleluia. Uma próxima oportunidade aqui, se os irmãos, qualquer outro dia que eu vier aqui, irmãos, eu posso contar o milagre da congregação que nós fomos ali. E o pessoal de Centro de Macumba ia afrontar a gente na porta. E Deus falou, vai para o joelho. E nós fomos para o joelho, irmãos. E o milagre aconteceu. Depois eu conto aqui, se os irmãos quiserem. Mas, irmãos, creia.
Eu vim aqui para dizer nessa noite para você, creia que o milagre de Deus, ele acontece, meu irmão. Não importa, é doença, Deus cura, aleluia. É problema de demônio, Deus, ele liberta, aleluia. Eu não sei qual é a situação, eu estou sendo afrontado. Não vai afrontar a pessoa, vai para o joelho. Porque o joelho, meu irmão, quando você dobra o joelho para buscar a presença de Deus, Deus faz o milagre acontecer, sem nem você precisar levantar as mãos, aleluia. O meu Deus é o Deus de milagre, e ele faz o milagre acontecer. Amém, amados queridos irmãos? Sou grato a Deus pela oportunidade. Muito obrigado aos irmãos. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Continue orando por nós, irmãos. Continue orando. Pois estamos ali trabalhando com os casais. E para a honra e glória do nome do Senhor, Deus, ele está realizando milagres. Mas contamos com as vossas orações para que o Senhor continue em tudo agindo em nossas vidas e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Glória a Deus. Que bênção, né? Fantástico. Eu creio em milagre. Não tem impossível. Palavra que encoraja, né? Olha, Deus use grandiosamente a vida do servo do Senhor, do pastor, e eu creio que essa palavra trouxe esperança. Fantástico, fantástico. Estou assim olhando porque a gente começa aqui, né? Vai longe, vai pensando, vai. Às vezes a gente se acovarda. A gente vai tentar buscar a solução em homem. Depois dessa, para. Depois dessa palavra, sabe, aquilo que você está plantando e o que nós estamos plantando, nós vamos colher. Quando há o levante, quando você percebe coisas sendo impedidas, quando pessoas dizem não, continue no propósito que Deus colocou no teu coração. Pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Pregues. Então, eu sei, falo com toda a convicção, aonde nós, ministério, e os ministérios vão chegar. Porque a obra que nós estamos fazendo é um milagre. A tua vida é um milagre. E se continuarmos a lançar as sementes que estamos lançando, que é a palavra, vai crescer. Eu não estou falando de ministério grande. Estou falando um crescimento onde estaremos alcançando muitas vidas em muitos lugares. Ceará já é um lugar que nós vamos, né? E Deus sabe. Na hora que você estava falando, Deus falou, você vai ter que ir para o Ceará e nós vamos. Sabe, porque às vezes você vai lá para falar para uma pessoa. E essa pessoa a qual você for falar, o Espírito Santo vai trabalhar e essa vida, às vezes vai falar para milhões. Muitas vezes você não tem a capacidade. Claro que Deus te capacita, mas tem limitações individuais de cada um que Deus conhece. Mas às vezes a forma de você amar, você vê, irmão Benedito, a forma de que o meu irmão recebeu. Ele lembra. A forma que alguém traz uma ministração é a semente sendo lançada. Em Jeremias 18 diz assim: desça a casa onde se fazem panelas e jarros de barro,
porque lá vou falar com você. Que coisa. Desça à casa do oleiro. Eu quero falar com você lá. Hoje foi falado isso. Não tem maior, não tem melhor. O cristão tem que ser movido pela fé, pela certeza. Tem luta? Jesus teve. Eu não vou ter. Só que tem vitória. É não duvidar, é persistir. É correr. As pessoas vão querer te parar. Mas as pessoas, entre aspas, pessoas referência mundo espiritual, influenciadas pelo mal, que querem parar. Mas você está lançando a semente, você vai colher aquilo que você está plantando. Às vezes a gente escuta isso como se fosse algo ruim. Mas eu não tomo essa palavra por algo ruim, porque ninguém aqui está lançando semente ruim. Então eu vou colher e você vai colher o que é certo. E a colheita de Deus é 30, 60 ou 100 vezes mais. É um rendimento que nenhum banco humano consegue te dar de retorno. Eu fico imaginando, sim. Daqui a pouco, é muita gente daqui saindo e pregando. Creio que logo nós teremos, nós aqui, o nosso Instituto Bíblico. Creio que aqui estamos formando pessoas que vão dar aula, conhecimento, a palavra. Mas erreis. Jesus falou, por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, conheça e pratique para que o poder de Deus se manifeste. Amém? Eu quero orar por você. Enquanto o pastor estava falando, acredito que Deus ia levar ele para uma linha até de revelação. Mas eu acredito que ele ficou quieto. Que revelação? Não, uma revelação do seguinte sentido. Creia no que você está orando. Creia no que você pediu a Deus. Mesmo que você olhe para você e fala, como isso vai acontecer? Não é problema seu. Você só precisa crer. Chegaram para Jairo e falaram o que para ele? Jairo, dispensa o mestre aí porque, tua filha morreu. Jesus ouviu aquilo e imediatamente ele olhou para... Falou, Jairo, você vai ouvir a multidão? Você vai ouvir o que os outros estão falando? Crê somente. Não é só Jairo. Tem as irmãs de Lázaro. Tem a viúva de Naim. E hoje foi falado, né? Talita, cumi. Menina, levanta. O que está morto hoje aí na tua vida? Sabe o que pode ser? Não, tá bom. Minha vidinha tá boa. Não é nada que eu quero, mas eu, com essa idade, você acha que Deus vai abrir uma porta melhor para mim? O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai. Que abriu o mar vermelho, povo fez passar. Rocha, água viva, fez brotar. O meu
Deus é o Deus do impossível. Liberta e tirado das prisões, faz dar-nos pregos mãos de... Restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos. Faz a tempestade andou por sobre o mar. Paralíticos e coxos olha, se um dia falarem assim, traga uma mensagem motivacional, pega os milagres de Jesus e vai falando. Lê milagre. Lê milagre. Que aí você vai se identificar em algum e falar, eu vou, é hoje. É hoje que eu vou. É hoje que eu vou. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Eu creio que os cultos têm sido bênção. Muito bom. Eu vou sair daqui e sei que Deus vai me visitar de noite. Vai te visitar também. Sabe? Lá em Hebreus, ele diz que você tire todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto te rodeia. E caminhe com paciência a carreira que lhe está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, Deus te escolheu por um propósito. Ninguém pode parar. Vão tentar, mas aí você espera um dia, 2, uma semana, um mês. Deixa passar, porque enquanto você estiver pensando muito, você quer desistir. Mas aí você vem, mesmo que você não queira vir, você vem. Mesmo que você não queira vir, você vem. Porque daqui a pouco, o milagre acontece. Aí você volta a entender que Deus te escolheu e Ele tem um propósito na tua vida. Lembra de Elias? Ele fugiu. Aí o anjo vai lá e fala, ei, o que está fazendo aí? Sai daí, rapaz. Vai lá. Aí veio o relâmpago, Deus não estava. Veio o trovão, Deus não estava. Veio o vento forte, a tempestade. Aí depois veio o quê? Uma brisa, um vento. Aí ele sentiu o poder de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Ele não afaga o mimimi, não. Ele vira e fala, vai lá fazer a obra. Eu cuido. Faz a obra. E é isso que a gente tem que fazer. Pai, obrigado pela grande oportunidade. Eu acredito que cada um que veio aqui recebeu o melhor de Deus. Uma palavra maravilhosa, vinda do céu, edificante, e que falou em cada coração. Por isso nós repreendemos agora todo o mal. Repreendemos em o nome do Senhor Jesus toda mente cansada, contaminada, minada, toda mente que muitas vezes está confusa, mentes que estão permitindo a ação de Satanás. Então nós repreendemos agora e damos uma ordem. Sai! Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de confusão, tudo que não vem de Deus. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha trazer direção a cada um que está aqui.
estratégia, portas abertas. Alarga, Senhor. Porque Tu és Deus do impossível. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai, abençoe os alimentos que estaremos comendo e cada um que está aqui volte em casa em segurança, junto com a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, tem o salgadinho, eu vou pegar o refri.